Bom dia, Pedro. Tudo bem? Eu vou só pegar um pouquinho de café e já volto. Só um minuto. Ai, ai, bom dia, Júlia. Tudo bem? Júlia, Pedro, André. E aí, gente? Eu acho que o som. Acho que eu tô num lugar um pouquinho meio complicado, né? Porque eu tô aqui na cozinha. Acho que tá, tá dando para entender direitinho? Tá dando para escutar? Tá. Ah, Enfim, gente, então vamos começar aí. Antes de qualquer coisa, né? Vamos começar. Bom dia a todos, né? Bom dia, ótima segunda-feira, chuvosa, frio e tudo mais, né? Então, tudo para ajudar, né? Aquela vontadezinha de ficar na cama é algo gigantesca, né? Mas vamos lá, né? Dá vontade de ficar na cama. Bem, gente, então na semana passada, né, nós estudamos o povo persa, né? A gente viu que os persas, na verdade, não eram um povo único, eram vários povos que se misturavam, que tinham relações comerciais, relações de servidão, entre outras coisas. E o povo persa, né, o que faz a gente saber muito pouco deles, né, porque o povo persa a gente sabe muito por conta dos gregos, né, os gregos vão contar a história dos persas. Então, por que os gregos contam a história dos persas? Porque eles tinham relações comerciais e houve a guerra, né, as guerras médicas, né, uma piadinha que uma vez que eu coloquei no primeiro ano do ensino médio, que eu volto isso no primeiro ano do ensino médio. Aí eu falei guerras médicas, aí os alunos falaram, ah, professor, todo mundo batalhando de jaleco, com aquele estenocópio, né, disputar o batimento cardíaco, e todo mundo com seringas, né, jogando seringas, guerras médicas, né? Não, gente. É porque é o seguinte, os gregos, eles conheciam um povo que vivia na região do Império Persa, que era chamado de Medos, né? Então, são piadinhas, são coisas assim que a gente tem que levar em consideração. Então, o povo persa, a gente sabe muito pouco deles porque eles perderam a guerra. Levando em consideração o seguinte, que nós conhecemos muito dos povos que venceram. Os povos que perderam, não, a gente sabe muito pouco. Então, assim, a aula de hoje, né, nós vamos falar um pouquinho aqui, lógico, né? Acho que todo mundo já ouviu falar um pouco né, desse povo que nós vamos estudar hoje. Esse povo que nós estudamos, que nós vamos estudar hoje, é um povo que tem a sua base social, ela é muito próxima da que nós praticamos, né? Afinal de contas, a nossa religião, a maior parte da religião cultuada no Brasil é uma religião cristã, judaica cristã, né? Então, nós temos muito, né? Nós lemos muito, nós consumimos muito conteúdo, né? Referente a esse povo, né? Se você for usar uma fonte interessante, principalmente as produções das novelas da Record, né? A Record, ela trabalha muito, né? Essa questão da sociedade hebraica cristã, né? Que são os judeus, que são os hebreus. Mas quem são esses hebreus, né? Quem são esses hebreus? Né? Quando nós falamos em hebreus, nós temos que pensar o seguinte: é uma das sociedades que vão se desenvolver no crescente fértil. Né? Então, crescente fértil é aquela região ali onde engloba o norte da África, né? O nordeste da África, o rio Nilo, o rio Jordão, que é um dos rios mais importantes da sociedade judaica até os dias de hoje, e o rio Tigres e o rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, que hoje é o atual Irã. Né? Então, quando a gente fala em crescente fértil, é essa região toda aí. Por que eu estou falando isso aqui para vocês primeiro? No caso aí, uma das fontes históricas que a gente usa para estudar o povo hebreu é a Bíblia. Né? Acho que todo mundo, né, pelo menos uma vez na vida, né, uma vez já ouviu, já leu ou tem uma Bíblia em casa, né? É uma questão do povo brasileiro. O povo brasileiro, como é um povo muito religioso,
né, o povo brasileiro, como a maior parte do nosso povo, ele é cristão, né? Então é normal que nós tenhamos uma Bíblia em casa. Gente, então é o seguinte, para estudar os hebreus, Professor, uma das, no assim, uma caso, das... Oi, pode falar, André. professor, na minha casa, nós temos duas Bíblias. Uma que, quando eu era menor, eu tinha ganhado de uma amiga da minha avó, e uma que meus pais têm. Só que a que eu ganhei não, era bem melhor que a Bíblia normal e não conta toda a história, sabe? Sim, é mais ou menos assim. Ô, gente, ó, é aquilo que eu sempre falo para vocês. Historiador é um bicho chato, né? Historiador, quando ele vai fazer uma análise, um estudo de um povo, a primeira coisa que ele vai buscar é fonte. Então, o que é fonte? São materiais, textos, fontes materiais como objetos, né, roupa, tudo aquilo que possa ser usado pelo povo antigo para nós podermos entender como é que eles viviam. No caso do povo hebreu, né, do povo judeu, a fonte que nós mais usamos para poder estudá-los é o Antigo Testamento, né? A Bíblia, ela é dividida em duas partes. O Novo Testamento, né, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Só que para os judeus, para os hebreus, o Novo Testamento não existe. O Novo Testamento é um texto não válido por eles. Quando nós estudamos a sociedade hebraica antiga, nós vamos estudar apenas o Antigo Testamento, que para eles vai ganhar o nome de a Torá, né? A Torá é o Antigo Testamento da Bíblia. Então, e uma das coisas que nós também devemos focar, a Bíblia é uma pequena biblioteca dentro de um livro apenas. Então, cada livro ali dentro ganha o nome de um período, né? Então, e quando a gente fala em povo hebreu, no caso, o primeiro hebreu aí que nós vamos falar é Abraão, né? Acredito que a maioria de vocês, né, já ouviram pelo menos uma vez na vida falar de Abraão, né? Se eu não estou enganado, né? Então, Abraão é o primeiro, né, é o primeiro judeu. Por que nós vamos falar de Abraão? Porque o Abraão, segundo a Torá, ele é um cidadão da cidade de Ur, né? A cidade de Ur é uma das cidades mais importantes da Mesopotâmia. Então, ele vai sair ali da cidade de Ur e ele vai buscar a terra prometida, que era chamada de Canaã, né? Então, ele vai buscar essa terra prometida, né? Então, ele vai chegar ali na Mesopotâmia, só que ele vai encontrar a região povoada, né? Levando em consideração tudo isso aí que nós vamos, né, trabalhar. No caso aí, qual é o maior problema da Bíblia, né, do Antigo Testamento? É que isso foi sendo contado com o passar do tempo e isso vai sendo manipulado. Gente, é o seguinte, isso eu já falei para vocês e é importante nós, né, pensarmos. Lembra daquele filme chamado assim, Os Narradores de Javé, que eu pedi para vocês assistirem no começo do ano? Lembra? Sim, eu lembro. Então, gente, aquele filme, ele deixa bem claro uma coisa, que para o texto ele ser atraente às pessoas, é preciso floreá-lo, é preciso tornar o texto mais emocionante. Então, muitas vezes, quem vai escrever o texto, ele vai exagerar um pouquinho nas palavras. Então, vai usar palavras mais fortes, vai contar a história com mais atos de heroísmo, entre outras coisas. Por que eu estou falando isso aí para vocês, né? Porque a Torá, o Antigo Testamento, ele vai ser escrito, né, pelos judeus para justificar a sua predestinação. Porque, segundo os judeus, eles eram predestinados a dominar a região ali da Palestina, né? A terra prometida. Que, segundo Abraão, né, o seu Deus, o Iavé, né? Lembrando que para os judeus, Deus tem nome. Né? Deus tem nome e é um nome chamado Iavé. Né? Então, segundo os judeus, Iavé prometeu que eles iriam reinar naquela região.
Só que, né, nesse contexto todo, né, nós temos que pensar da seguinte forma, né? Então, eles chegaram ali, só que tinha outro povo. Segundo, né, segundo o texto bíblico, né, o Abraão, ele não tinha filhos, né? Segundo o Abraão, ele não tinha filhos, e a sua esposa, né, ela vai ter filhos muito velha, né, que será o filho, que será, no caso, a promessa, que é segundo a Torá. Bem, gente, então é o seguinte. Por que que eu estou falando isso aí para você? Porque antes da esposa de Abraão ter o filho, ela permitiu que Abraão tivesse um filho com uma escrava, né? E nisso, a escrava vai ter um filho, que é o Ismael, e o Abraão vai ter um filho com a sua esposa chamado Isaac. Segundo a tradição hebraica, lembrando disso, gente, ó, segundo a tradição hebraica, o Isaac, ele deveria ser sacrificado. Por que ele deveria ser sacrificado? Porque naquele período, o filho primogênito, ele era sacrificado em nome de Deus. Aí veio o anjo, e o anjo disse que aquela tradição não valeria mais, né? Então mudou a regra do jogo. Só que, antes do Isaac, o Abraão teve Ismael. E quando Ismael nasce, e a esposa dele fica grávida, a escrava e Ismael são expulsos da terra de Abraão e ele vai para o deserto. Segundo as tradições, Ismael é o pai, né? Ele é o patriarca do povo árabe, né? Então, os árabes, eles têm uma descendência de Abraão e eles têm uma descendência de Ismael. Né? Tem um outro livro que eu acho interessante, que são poucas pessoas que leem, mas é importante a gente ler todos os textos religiosos, é o texto chamado o Alcorão. O Alcorão é o texto sagrado dos muçulmanos. E segundo o texto sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, a linhagem árabe surge com Ismael. Então há essa bifurcação aí na história. Bem, gente, então, tratando essa parte mais mítica, porque eu falo parte mítica, porque não tem como nós provarmos, não tem como nós encontrarmos provas materiais do que Abraão, Isaac e o Ismael viveram naquele período, mas nós temos fontes arqueológicas do povo hebreu de uma forma mais geral. Então, mais ou menos... Professor, Oi, fala, Augusto. só para ver se eu entendi, de acordo com as pesquisas arqueológicas, não foi comprovado, mas o Ismael devia ser sacrificado, só que ele fugiu com a escrava Não, o no Isaac. deserto. Por isso que o... Não, o Isaac, porque o Isaac é considerado o primogênito do Abraão. O Ismael não. O Ismael é considerado Mas um Ismael não, filho. Pode falar. ele não foi o primeiro filho, Ismael? Sim, mas o Ismael é considerado um filho bastardo. Sendo um filho bastardo, ele não herdaria a terra. O que é um filho bastardo? É um filho fora do casamento, sabe? Mais ou menos assim, eu tenho meu Sim. filho, aí eu dou, Assim, fora do casamento. eu dou uma fugidinha, tenho um namoro com uma outra mulher e tenho um filho fora do casamento. Então é um filho bastardo. Entendeu? Naquele período, o filho fora do casamento, ele não herdava as propriedades do seu pai. O único que iria herdar as terras do seu pai era o filho primogênito, o filho mais velho, o filho legítimo. Tudo bem? Então, por isso que o Ismael, Certo. ele é apagado da história. Né? Ele é apagado por conta dessa questão de que a esposa de Abraão teve o filho dele, que é o Isaac, mesmo sendo com uma idade muito avançada. Tudo bem? Então, assim, algumas fontes arqueológicas, fontes arqueológicas trabalham que a região ali do Rio Jordão, ele é ocupado por povos humanos há mais ou menos 1.500, 2.000 anos antes de Cristo. Já existiam homens vivendo ali. E por volta, né, do ano 2000 antes de Cristo, né, começa a haver a transição e a chegada de um novo povo, que é o povo hebreu. Bem, gente, então, quando nós vamos trabalhar esse povo hebreu, né, esse povo judeu aí que nós vamos, né, tá falando aqui, então, nós vamos trabalhar principalmente os governos, né? Então, nós temos
três livros da Bíblia que conta como é que é a fase política, né, a fase política dos judeus. O primeiro deles é os patriarcas, né, no caso é o Gênesis, né, tem a parte dos patriarcas. Nós temos os juízes e nós temos os reis. Tudo bem? Então, os patriarcas, né, os patriarcas eram mais ou menos assim, o homem mais velho, o mais sábio, queria guiar o povo. No caso, o primeiro deles foi Abraão. O último foi Moisés, né? Moisés que libertou o povo, né? O povo egípcio do, assim, o povo judeu do, assim, do Egito, né? Só para a gente lembrar. No caso aí, nós temos ali no Êxodo, né? Que é um dos livros mais importantes da Bíblia, que conta o quê? A fuga, né? A fuga do povo judeu do Egito. Veja, então, assim, é uma coisa importante que nós temos que levar em consideração. Ah, mas como é que o judeu saiu da Palestina e foi parar no Egito? Gente, é o seguinte, uma coisa importante aí que nós devemos levar em consideração. Lembra do Ciro, que nós trabalhamos o Ciro semana passada? O Ciro primeiro? Então, o Ciro, ele vai dominar toda a região ali do Crescente Fértil. Quando ele domina toda a região do Crescente Fértil, ele vai libertar, ele liberta o povo judeu dos assírios, que eram povos ali da Mesopotâmia, e os judeus vão se espalhar pelo Crescente Fértil. Então, os judeus eles vão chegar até o Egito. Só que quando o Ciro ele perde, assim, o Império Persa ele perde força, eles vão ter que recuar, e os judeus que estavam no Egito vão se tornar escravos. Quando eles se tornam escravos, então eles vão ficar ali no Egito mais ou menos em torno de 300 anos, e aí vai surgir a necessidade do quê? Do povo hebreu voltar para a Palestina. Como é que ele vai fazer isso, né? Com a fuga, né, organizada e arquitetada pelo Moisés. Então, Moisés vai arquitetar essa fuga. Tudo bem, gente? Então, Professor, oi. essa história aí da fuga dos hebreus é aquela que Deus abre o mar assim para eles passarem? Isso, Moisés, ele vai ser presenteado por Deus com um cajado, e ele vai bater o cajado no meio do Mar Vermelho, o Mar Vermelho vai abrir no meio, onde o povo vai passar ali no meio. Aí, quando a cavalaria egípcia estava chegando, o mar fechou, né? Aí, Entendi. sabe, é o que eles relatam. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Que para o texto ficar mais aceitável, para gerar uma visão de um heroísmo, nós vamos florear o texto. Né? A Sei. Cristina, professora de português, também já falou isso para vocês, né? Nós temos que florear o texto, colocar elementos heróicos, elementos míticos, né? Dizer o seguinte, o Abraão, o Moisés era o cara. Ele bateu o cajado no mar, o mar abriu no meio, mano. Sabe? Que louco. Sabe? O Sim. cara, ele era um... tem uma peça de teatro que o nome essa peça de teatro é Emanateu na Terra de Godard. Tem até no Netflix. É uma piada sobre esse período aí. Gente, é uma sátira. Né? Segundo a peça, o Emanateu é um peregrino que vai tentar achar vai tentar encontrar Jesus, aquela coisa toda. E ele vai encontrar o último judeu que estava no Egito, que é, no caso aí, o nome dele vai ser Isaac também. E o Isaac vai contar essa proeza, né, de como foi a abertura do Mar Vermelho. Lembrando, é uma piada, né, que ele vai falar, pô, o Moisés chamou todo mundo, né, tava lá no boteco, o Moisés chamou a gente, vamos libertar o povo hebreu. Ah, não tenho nada, não estou fazendo nada mesmo, então vamos lá. Né? Aí sai todo o povo hebreu, o hebreu unido jamais será vencido, hebreu unido. Aí ele fala, chegou lá no mar, né? Aí chegou lá no mar, o Moisés, né? Moisés viu assim, aí ele chegou atrás, viu o povo, né, a cavalaria egípcia chegando, e Moisés todo nervoso fala assim: "E agora, o que é que a gente faz?" Então, o Moisés, como um estadista muito poeta, ele diz: "Corre, negada!" E todo mundo correndo por tudo quanto é lado. Aí ele pegou o cajado, bateu no meio do mar e o mar abriu, mano. Coisa de louco. Tipo assim, é a peça. Né? É uma peça de teatro que vai
que é uma visão um pouquinho mais satirizada. Gente, o que é uma sátira? É uma forma de contar a história um pouco mais voltada para a comédia. Lógico, cada um vai contar a história a partir do seu ponto de vista, mas, né, o legal disso tudo é nós podermos, né, contar a história com que todos possam entender. Então, gente, então nós temos os patriarcas, né, que é até aí, que vai chegar na Terra Prometida por volta de 2000 anos antes de Cristo. Então, a viagem foi finalizada por Jacó, que é um dos filhos de Moisés, né? E eles vão chegar ali. Só que quando eles chegam ali, a Terra Prometida, ela é, né? Ela é controlada pelos cananeus. Então começa ali uma guerra entre judeus e cananeus durante muitos séculos, né? Tanto é que essa guerra entre os cananeus, ela vai ser contada no livro dos Juízes, né? Então, o que são os juízes? Né? Aí no livro, no caso aí nós temos aí na página 412, uma parte chamada aí, né, de governo dos juízes. Os juízes nada mais eram do que pessoas que conheciam as escrituras. Eram pessoas mais velhas, que sabiam das leis, e eles iam implantar as leis. Tanto é que o nome é juízes. Bem, entre esse, no caso aí, do povo dos juízes, foi o período onde os hebreus lutaram contra os cananeus e contra os filisteus. Isso é tratado na Bíblia, né? Várias guerras entre judeus, cananeus e filisteus, né? E nesse momento aí, né, no caso aí nós temos algumas questões também aí importantes, né? Uma das figuras também que é relatado nesse livro é o Sansão. Acredito que todo mundo já ouviu falar de Sansão, né? Em algum momento. Aquele homem forte. Isso. O homem forte que tinha a sua força depositada nos cabelos. Se eu fosse Sansão... Eu vi. Que eu meio que vi. Parecia ser um filme que na Páscoa a gente sempre assiste algum filme relacionado a Jesus ou a Deus, sabe? Aí, nesse dia, eu assisti. Era bem violento o filme, mas eu assisti. Então, é mais ou menos assim, o André. Quando a gente fala em Páscoa, a Páscoa hebraica é diferente da Páscoa cristã. A Páscoa hebraica, a Páscoa judaica, é quando Moisés tira o povo o povo de Israel do Egito. É considerado o êxodo. É quando ele foge do Egito para Canaã. Então, a Páscoa judaica, ela é a Páscoa que lembra, que rememora, que vai lembrar essa fuga. A Páscoa cristã, que é aquela que nós cristãos, né? Lembrando que a maior parte do povo brasileiro é cristão, né? Então, a Páscoa cristã é quando Jesus ele ressuscita, né? Então, tem essa diferença aí. A Páscoa hebraica é quando o povo hebreu foge do Egito. Tanto é que eles comem pão sem fermentar. Então, você sabe que o pão, para ele ficar fofinho, para ele ficar grande, para ele ficar gostosinho, você tem que deixar ele fermentar. Então, você coloca o fermento e deixa o fermento agir. O fermento vai fazer o pão crescer. Ele vai ficar grande, ele vai ficar fofinho. Quando você assa o pão sem esperar ele crescer, ele vai ficar um pão borrachudo, um pão duro. Então, tem essa diferença aí. Os judeus, eles comemoram a Páscoa comendo pão sem fermentar, sem que o fermento haja. Porque, segundo a tradição, a fuga foi tão assim rápida que eles não tiveram tempo de deixar o pão fermentar. Eles tiveram que fugir. Então, o pão não fermentou, ele não cresceu. Como ele não cresceu, eles foram obrigados a consumir o pão mesmo assim, né? Então, nesse sentido, né, o povo judeu, né, ele tem essas características aí importantes. Então, nós temos também aí, no caso, um dos últimos juízes foi o Samuel. Né? Samuel foi um dos últimos juízes. E qual é o problema desses juízes? Gente, os juízes, eles não eram, né? Eles não eram um povo, ele não era um governante que iria concentrar o povo judeu em um governo central. O povo judeu, por conta das guerras, porque os judeus eles eram atacados pelos filisteus e pelos cananeus. Então, uma forma que
judeus encontraram, né, para acabar com esse sistema foi o seguinte: nós precisamos de um governo centralizado. Qual foi esses governos centralizados? Os reis. Né? No caso, os reis. O primeiro rei do povo hebreu foi Saul. Né? Então, Saul, ele é nomeado como primeiro rei, porque os judeus eles precisavam, né, de um governo centralizado. E o Saul, ele vai ser o rei que vai começar a ter vitórias contra os filisteus e contra os cananeus. Mas o principal rei foi Davi. Acredito que todo mundo já ouviu também falar de Davi, pelo menos uma vez na vida, né? Então, o segundo... Foi ele que traiu Jesus? Não, quem traz Jesus é Judas. Isso, Davi foi o foi primeiro o que rei. derrubou o Golias. Isso, que matou Golias. Então, segundo a tradição hebraica cristã, o Davi era o último filho, né, da família dele. Ele era o filho mais mirradinho, era o menor de todos, e ele vai ser escolhido por Deus para ser o rei, né, o rei dos judeus, segundo a tradição hebraica cristã. Então, assim, qual vai ser o maior ato de Davi? Foi durante a guerra, ele sendo mirradinho, pequenininho, ele conseguiu derrotar o maior soldado filisteu, que era o Golias. E segundo a tradição hebraica cristã, ele vai conseguir derrotar os filisteus e ele vai conseguir conquistar a cidade de Jerusalém, que era a capital do reino, né, dos filisteus. E ele vai conquistar Jerusalém e transformar Jerusalém na capital do povo hebraico. Né? Então, é ele que vai conquistar Jerusalém. Bem, por que é importante a gente falar de Jerusalém? Até os dias de hoje, existe uma grande briga para ver qual povo vai controlar Jerusalém, se são os judeus ou se são os muçulmanos. Até hoje. Então, né, Mas daí surgiu a Guerra Santa? A Guerra Santa a gente vai falar lá no 9º ano, que vai ser sobre a criação de Israel. Caramba, mas tudo é 9º ano? Gente, assim, Assim, você tem que passar por todo o processo. Né? Toda a história, a gente vai voltar a falar de Israel o ano que vem. Né? Nós vamos falar dos judeus no ano que vem, nós vamos falar dos judeus em uma grande parte, só que na Europa, não na Palestina. A Guerra Santa, que vocês estão falando aí entre judeus e muçulmanos, ele surge com o fim da Segunda Guerra Mundial, que é quando a ONU ela restaura o país, a nação judaica na Palestina. Ele convoca todos os judeus do mundo para voltar para Jerusalém. A gente vai falar um pouquinho disso um pouquinho mais para frente ainda nessa aula. Bem, gente, então o último rei aí que é importante da gente falar é Salomão, né? Salomão não foi o filho primogênito de Davi, mas ele foi o rei que vai suceder Davi. O Salomão, ele tem uma parte da história que ele é considerado o rei sábio, né? O Salomão, ele não pede para Deus força, ele pede para Deus sabedoria, né? Tanto é que existe o templo de Salomão. O Salomão, ele vai erguer um templo em Jerusalém e esse templo ele vai ser considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Mas, né, ele é destruído durante o seu governo, porque no final do seu governo, o povo judeu ele perde sua força e eles serão invadidos novamente. Quando eles são invadidos novamente, né, eles vão destruir o templo pela primeira vez. Depois ele vai ser reconstruído e vai ser destruído pelos romanos. Bem, gente, então Você tinha já falado isso? Oi? Você já tinha falado que esse templo de Salomão seria destruído. Sim, ele foi destruído pela segunda vez pelos romanos. Tanto é que no Apocalipse de João, ele diz o seguinte, que o fim do mundo estará próximo quando o templo for reconstruído pela terceira vez. Né? Então, até aí, né, ainda não foi reconstruído, então a gente está bem na fita. Bem assim, gente, então é o seguinte, com a morte, né, do Salomão,
vai se criar várias rusgas, vários conflitos, e o território judeu ele vai ser dividido em dois reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. Né? Então, ele será dividido entre dois. Né? Será dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel é governado pelo Israel, que é um dos reis, e o reino de Judá, né, vai ser um outro reino que vai ficar ao sul. Bem, gente, então, uma coisa também aqui importante. A divisão vai enfraquecer esse povo. Gente, um povo unido, ele é forte. Quando você divide o povo em dois ou em mais parcelas, esse povo vai se enfraquecer. No caso aí, o povo hebreu, em torno de 722 a.C., eles vão ser escravizados pelos babilônios. Eles vão ser retirados de Israel e vai ser levado para a Babilônia. E isso vai, né, no caso aí, né, ele vai, né, passar grandes períodos pelo cativeiro. Bem, gente, então, uma coisa também é importante. Quando eles retornam, eles passam pelo momento de estabilidade, só que o povo judeu ele vai ser dominado pelos romanos. Quando eles são dominados pelos romanos, os romanos vão manter um rei ali na região, só que os judeus vão ter que pagar imposto aos romanos. Então, os romanos não vão poder, né? Assim, os judeus não terão uma liberdade total, mas é algo mais ou menos assim. Só que, dentro da sociedade judaica, terão alguns grupos que não vão se submeter, não vão querer, né, se manter escravos dos romanos, colônia dos romanos. Aí começa a surgir vários grupos que vão criar atos contra os romanos. Entre um desses grupos será o grupo de Barrabás. Né? Barrabás, que entra na Bíblia, é como se fosse um bandido. Né? Mas o Barrabás ele tem várias fontes históricas, várias questões aí voltadas, que ele era uma pessoa que não queria, né? Que ele queria a liberdade do povo hebreu dos romanos. Uma coisa também importante, né? No século I depois de Cristo, os hebreus eles vão se revoltar contra os romanos. O que os romanos vão fazer? Eles vão sufocar esse movimento, eles vão impor à força esse movimento, e os romanos vão destruir o templo e vão expulsar os judeus. Isso é chamado de diáspora. O que é a diáspora, né? Os judeus serão obrigados a ir embora da Judéia, da Palestina. E eles vão ficar fora da Palestina até 1948. Em 1948 é quando a ONU, né, como uma recompensa, né, uma recompensa aos judeus pelo Holocausto. Acredito que todo mundo já ouviu falar de Holocausto. Né? O Holocausto foi quando os nazistas começaram a perseguir os judeus e houve os campos de concentração. Então, uma forma de pagar indenização aos judeus, a ONU ela vai chamar todos os judeus de volta para a Palestina, formando o Estado de Israel na região da Palestina. Qual é o maior problema disso, gente? Uma coisa importante aí que nós devemos frisar sempre. A ONU não se preocupou em organizar um país islâmico na Palestina. Então, pensa bem, eu vivi ali durante milênios. Meu pai, meu avô, meu tataravô, meu tataravô já vivia ali. Aí, em 1948, chega a ONU, expulsa todo mundo e traz os judeus para viver ali. Você vai aceitar isso bem? Não, né? Então, é aí que tem início a Guerra Santa que vocês comentaram. Né? Aí é que está a Guerra Santa. Tudo bem, gente? Né? Alguma dúvida por enquanto? Por enquanto, não, professor. Alguém quer comentar alguma coisa? Né? Então, assim, gente, ó, uma coisa que nós devemos levar em consideração. Gente, religião, porque nós falamos muito em religião, sociedade hebraica, o judaísmo, o cristianismo, eles são monoteístas. Então, o cristianismo como o judaísmo, eles acreditam em apenas um Deus. No caso, aí é o Yahvé, né? Então, nós temos que levar em consideração isso, porque é importante nós estudarmos o judaísmo. Porque o judaísmo é a base para a nossa sociedade atual.
Bem, gente, ó, por hoje é isso. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem conversar sobre outra coisa, é só me procurar pelo WhatsApp. Todo mundo tem meu número do WhatsApp aí, né? Então fica mais fácil a gente conversar. Eu agradeço a todos. Desculpa aí, porque meu filho hoje acordou com a pá virada, que ele não achou o tablet dele. E não tem como eu sair daqui para procurar o tablet dele, então ele está meio nervosinho. Mas assim, gente, agradeço a todos. E precisando de mim, estou aqui à disposição no WhatsApp, hein, gente? É só chamar, tá bom? Então, gente, até a próxima e obrigado, viu? Até mais, gente. Tchau. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Até semana que vem. Tchau. Professor, Fala, você Augusto. vai subir a aula de filosofia hoje? Vou, até o final da tarde eu subo ela, Tá. tá bom? É que, na verdade, Tchau. eu tenho a senha do YouTube, então quem sobe a aula para mim é a Juliane, Tá. tá bom? Obrigado. Obrigado, aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau.